Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira, dia 21 de março, nesta segunda semana da Quaresma, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. No dia de hoje, nós lemos o evangelista São Mateus, no capítulo 21, versículos do 33 ao 43 e do 45 ao 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: a meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos as nossas meditações deste tempo quaresmal. Hoje vemos Jesus que conta esta parábola da vinha e dos vinhateiros. Este patrão que deixa esta vinha bem cuidada, bem arrumada e a coloca em arrendamento a esses vinhateiros que, no entanto, querem comportar-se como donos da vinha e não unicamente como seus arrendatários, como seus cuidadores. Isso nós vemos bastante explicitado por Jesus Cristo ao longo de toda a narração da parábola, a ponto que o Senhor envia o seu Filho unigênito, o seu Filho único, o herdeiro, e eles dizem: vinde, vamos matá-lo e tomar parte da sua herança. É interessante percebermos porque a vinha, no contexto bíblico, ela tem um significado especial. A vinha nos fala sempre do reino de Deus. Sempre que se queria falar do reino, se usava o exemplo da vinha. E os vinhateiros, portanto, são aqueles que são convidados a cultivar esta vinha, que, no entanto, não pertence aos homens, não pertence a nós, mas pertence unicamente a Deus. É por isso que quando Jesus conclui, após a resposta dos fariseus, dos sumos sacerdotes, conclui dizendo: por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Eles compreendem logo que Jesus estava falando deles, porque eles tinham adotado esta postura de comportar-se não como aqueles que são chamados a cuidar da vinha, mas como se fossem os seus donos, e por isso mataram os profetas, mataram tantos enviados da parte de Deus. E por fim, Deus envia o seu Filho unigênito, envia Jesus Cristo, a quem eles também acabam matando.
Dentro desse contexto, é claro, podemos pensar um pouco neste nosso tempo quaresmal. Estamos vivendo um tempo que vem nos convidar cada vez mais à conversão, à mudança de vida, principalmente hoje, sexta-feira, dia em que nós somos chamados a praticar a abstinência, também aqueles que quiserem, que puderem, a fazer a prática do jejum. E a admoestação, o alerta que faz Jesus aos fariseus é o mesmo que é feito também a cada um de nós. Nós somos trabalhadores da vinha do Senhor, mas devemos ter sempre esta consciência que a vinha não é propriedade nossa. O reino não é propriedade nossa, mas é propriedade de Deus. Nós somos seus anunciadores, nós somos os seus cultivadores, nós somos aqueles que neste mundo somos convidados a ser sinal desta presença de Deus no meio do povo, mas não somos os donos da vinha. E assim, do mesmo modo que hoje o Senhor fala que o reino será tirado desses primeiros vinhateiros e entregue a um povo que produzirá frutos, nos recorda também que nós somos chamados a produzir frutos na vinha do Senhor. E produziremos os frutos da vinha do Senhor justamente quanto mais nos aproximarmos do seu Evangelho, quanto mais nos aproximarmos da sua palavra, procurarmos nos fazer semelhantes a Cristo. E é claro, somos convidados também a produzir esses frutos, recordando sempre que a vinha não é propriedade nossa. O reino não é nossa propriedade, mas o reino é de Deus e nós somos os seus cultivadores. Nós somos aqueles que são convidados a produzir estes frutos e estaremos frutificando quando estivermos evangelizando, quando estivermos testemunhando a palavra de Deus, quando estivermos trazendo, conquistando novos irmãos e irmãs para serem os vinhateiros da vinha do Senhor. E por isso o fruto que nós somos chamados a produzir por excelência é justamente para que, através do nosso exemplo, através do nosso testemunho de vida, novos irmãos e irmãs nossos possam vir ao encontro de Cristo, ao encontro do reino de Deus. E assim o fruto que somos convidados a produzir é o fruto da conversão. Primeiramente, a nossa conversão, mas depois também que através do nosso testemunho, através do anúncio que realizamos da palavra de Deus, também outros nossos irmãos e irmãs possam buscar a conversão, possam buscar Cristo, possam buscar o seu Evangelho. Assim, tendo consciência que nós não somos os proprietários do reino de Deus, mas é Deus o único proprietário deste reino, que saibamos produzir frutos, frutos para o reino, frutos para Deus. Oremos. Purificai-nos, ó Deus Todo-Poderoso, para que, pelo fervor da penitência quaresmal, cheguemos de coração sincero à Páscoa que se aproxima. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.